Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Belino Coelho, eu sou professor de Educação Física, especialista na área de treinamento e na área de corrida. E hoje eu estou aqui para abordar um assunto que é bastante importante e de grande valia dentro do treinamento de corrida, que é o método Fortilec. O Fortilec, eu tenho percebido que muitos atletas têm dúvida em relação ao funcionamento desse treino ou simplesmente confundem, achando que é correr forte, fraco. Forte, fraco, forte, fraco. E na verdade vocês vão perceber hoje aqui na minha apresentação que o conceito do Fortilec não é bem isso. Mas antes, vamos entender o que significa o Fortilec. O Fortilec, ele é um método sueco que foi criado por um treinador sueco, obviamente. E ele na prática significa jogos de velocidade, ou seja, você vai brincar ali com os variados ritmos, com as variadas intensidades dentro do seu treino de corrida. E o treinador desse método, ele criou isso para aplicar na sua equipe de cross country, que era um time de atletas sueco. E o nome dele é um pouquinho complicado. E peço desculpas aí se eu pronunciar corretamente e peço também que vocês me corrijam se vocês souberem a pronúncia correta. Então é esse sujeito aqui, ele também foi atleta, depois se tornou treinador e o nome dele é Gustav Richard Michael Homer, ou simplesmente abreviando Gosta Homer, mais ou menos isso, tá? Ele criou esse método em 1930. E o Fortilec, muita gente se confunde com o treinamento intervalado. Quando eu falei para vocês forte, fraco, na verdade isso acaba não sendo um Fortilec, acaba sendo um intervalado com descanso ativo, ou seja, ele faz determinado tempo ou distância forte e depois faz uma corridinha mais leve. Então isso seria um treinamento intervalado com pausa ativa. Vocês vão perceber mais para frente a hora que eu for falar do intervalado. Então o Fortilec, primeiro, ele não é um treinamento organizado, né? Não organizado. Por quê? Ele tem variação de intensidade, ele não tem um número de repetição definida como no intervalado, né? Ele é sem descanso, a duração geralmente do Fortilec é longa, então você vai fazer lá 15, 20, 30, 40, 1 hora, 2 horas, conforme o seu treinador aí determinar. E a principal grande diferença, como eu falei lá em cima que não tem descanso, é a pausa para recuperação. Então essa pausa para recuperação não existe. No Fortilec a corrida é contínua. E qual que é a diferença ali para o treinamento intervalado? O treinamento intervalado, ele é sistemático, ele é organizado, ele tem um número de repetição definida, tem a intensidade que é definida pelo treinador e ela é controlada durante o treinamento, porque se o atleta correr muito forte no começo, ele acaba tendo esse ritmo, essa velocidade diminuindo na parte final em função do desgaste, né? E a gente tem ali uma variável que é o descanso, então ele tem um tempo para se recuperar. A duração, diferentemente lá do Fortilec, ela é longa ou curta, e vocês viram que no Fortilec a duração é longa, e existe a pausa para recuperação. Então a pausa para recuperação ela pode ser passiva, quando ele fica parado, se recuperando, ou ativa, quando a gente acrescenta ali ou uma caminhada ou uma corridinha leve para ele se recuperar. E o Fortilec, ele tem duas variáveis ali, que ela pode ser determinada ou pelo treinador, ou pelo atleta, ou pelo percurso, que é, nesse caso, a intensidade e a duração. Quando o treinador define a intensidade, ele vai colocar lá no treino como que você deve variar a intensidade. Se a gente deixa para o atleta, geralmente eu não gosto muito de fazer isso, mas por quê? Porque quando eu passo um Fortilec, onde eu deixo que o atleta determine a variação desse ritmo, eu corro o risco do seguinte, receber mensagem, várias, no WhatsApp, perguntando, professor, que ritmo que eu começo? A hora que eu for variar, eu vario para qual ritmo? Então, para evitar isso, eu já determino ali a intensidade.
Com atletas profissionais dá para fazer isso, porque os atletas profissionais já conhecem ali o caminho das pedras, então se você deixar por eles, para eles determinarem a variação dessa intensidade, não tem problema nenhum. Mas o amador já fica um pouquinho mais complicado, porque eu já passei por essa experiência e digo que foi trabalhosa, viu? Você ficar respondendo lá vários alunos, corre nessa velocidade, depois você varia para essa, é um pouco trabalhoso. Então, para evitar isso, já faz o treino determinando, o treinador já faz o treino determinando qual é essa intensidade. E a gente pode ter a intensidade e a duração determinada pelo tipo de percurso. Então eu tenho lá percurso com subidas, descidas, planos, areia, terra. Então cada tipo desse percurso, ele pode determinar qual será a minha intensidade e qual será a minha duração, dependendo do tamanho da subida ou da descida, ou do percurso plano, ou do trecho que é de areia, ou do trecho que é de terra. E aqui eu criei alguns exemplos de treinamento de forte leg só para vocês entenderem como que é na prática, né, prescrever um treino de forte leg. Então, passei aqui para o meu atleta, isso aqui é feito na pista, né? Então ele tem 8 quilômetros, sendo 800 metros a 12 km por hora. Aí ele vai diminuir essa distância para 600 metros, mas aumentando a velocidade para 13 km por hora. Depois ele vai correr 400 metros numa velocidade de 14 e depois 200 metros numa velocidade de 16 km por hora. Então vejam, eu dei lá uma distância determinada, mas fracionei em várias intensidades. No caso aqui, você percebe que a distância está diminuindo e a intensidade está aumentando. Mas eu também posso fazer diferente. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 800 a 12 e logo na sequência fazer 200 a 16. E aí eu volto para 600 a 13 e depois 400 a 14 km por hora. Então eu posso variar de qualquer forma o meu treinamento. Esse treinamento de forte leg não é um treinamento fácil, exige concentração e exige muita sensibilidade ao ritmo para perceber que você está conseguindo variar ali o nível de força e com isso você aumentar ou diminuir a sua velocidade. Então não é um treino fácil, tá? Isso é para atletas que já se conhecem, para atletas experientes, né? Aí eu posso determinar também por tempo. Então aqui eu fiz, ao invés de determinar lá 8 km, eu fiz por tempo. Então 40 minutos, sendo 4 minutos a 12 km por hora, 2 minutos a 14 e 1 minuto a 15 km por hora. Então aqui também eu coloquei uma intensidade crescente, ou seja, a velocidade foi aumentando enquanto a distância foi diminuindo. Mas eu também posso brincar com essas variáveis. Eu posso colocar aqui 4 minutos a 12, 1 minuto a 15, 2 minutos a 14 e volto para os 4 minutos. Então no forte leg, o que acontece? Quando você termina a última série, você repete ela desde o começo. Então eu vou 4, 2, 1, aí volto 4, 2, 1 até completar os 40 minutos. Ou até completar lá os 8 quilômetros, né? Então eu posso brincar também aqui, variando. Então eu posso colocar 2 minutos aqui a 14, depois 4 minutos a 12, depois 1 minuto a 15, e aí ele volta para fazer os 2 minutos. Então eu posso brincar com essas variáveis dentro do meu treinamento de forte leg. E aí a gente vem também em relação à intensidade e à duração, definida pelo tipo de percurso. Então aqui eu coloco 40 minutos em percurso variado, onde ele vai correr 14 km por hora no plano, 11 km por hora na subida e 15 km por hora na descida. Eu não coloquei a duração porque aqui vai depender da distância que é esse plano. Então vamos supor, ele tem 400 metros de plano. Então ele vai correr 400 metros de plano a 14 por hora. Vamos supor que a subida tenha 1 km de extensão. Então ele vai subir 1 km a 11 km por hora. E a descida a 15 km por hora. Vamos supor que a descida tem ali 300 metros, ele vai correr esses 300 metros a 15 km por hora. Então, aqui eu deixo aberto a duração, porque a duração vai depender do tamanho, do tipo de percurso que ele está fazendo. Se é subida, descida ou se é no plano. E aí a gente tem o treinamento intervalado, que eu falei que é diferente do forte leg. No treinamento intervalado, como eu disse para vocês, ele é estruturado, ele é organizado. Então vamos ver aqui, Aqui eu passei 6,
de 1 km a 15 km por hora com intervalo de 2 minutos. Então ele vai correr cada 1.000 metros, aqui cada 1 km a 15 km por hora, respeitando 2 minutos de pausa para ele se recuperar e partir para a próxima sequência até ele completar as 6 repetições. Ou eu posso também determinar por tempo, 6 de 2 minutos a 15 km por hora. E aqui, diferentemente desse primeiro exemplo aqui, ó, percebam que aqui é uma pausa passiva, ou seja, ele vai fazer o tiro de 1 km e vai descansar 2 minutos. Aqui ele vai correr 2 minutos a 15 km por hora, mas ele vai ter uma pausa de 1 minuto de trote a 10 km por hora, tá? Então aqui já é um descanso ativo. Então ele corre 2 minutos a 15 por hora, descansa 1 minuto trotando a 10 km por hora. Então é a mesma coisa que eu dizer para você que aqui é 2 minutos forte por 1 minuto fraco. 2 minutos forte por 1 minuto fraco. Entendeu? Por isso que quando você fala forte leg, que ele é forte e fraco, na verdade ele não é forte e fraco. Vocês viram lá atrás que existe variações para essas intensidades. E no caso desses treinos, tanto do intervalado e quanto do forte leg, o que é importante? Fazer o aquecimento antes. Então aqueçam bem antes de começar esse tipo de treino. E aí a gente tem os benefícios que o forte leg proporciona para o atleta. Primeiro, melhora da resistência aeróbia, então ele vai conseguir correr por mais tempo numa velocidade melhor, né? Tem a melhora da sensibilidade ao esforço, então toda vez que ele aumenta o ritmo, que ele diminui, primeiro que ele vai trabalhar a concentração, segundo que ele vai desenvolver essa sensibilidade ao esforço que está fazendo, então ele vai perceber essa variação do ritmo. E a hora que ele estiver correndo, por exemplo, numa prova, ele vai saber controlar melhor o ritmo dele e qualquer variação que ele faça no nível de força, ele vai saber que aquele determinado quilômetro ou vai ser mais forte ou vai ser mais fraco em função do nível de força que ele empreendeu naquele dado momento, tá? Então, como eu falei, melhore do controle do ritmo da corrida. Então, na corrida, ele vai conseguir manter aquele ritmo porque ele está concentrado no nível de esforço. Se ele correu lá, por exemplo, 1 km, deu 4 minutos, ele já vai sentir qual é o nível de força que ele está fazendo e ele vai tentar manter esse mesmo nível de força. E aí ele vai conseguir controlar, vai conseguir ser um relógio durante a corrida. 4 minutos, 4 minutos, 4 minutos. Por quê? Ele se concentrou e ele tem essa sensibilidade ao esforço que está fazendo. E também a capacidade a melhora da capacidade mental e fisiológica para suportar as variações da intensidade. Então quando você, por exemplo, aquele treino de forte leg que eu passei, que a intensidade só vai crescendo, exige uma concentração e exige também uma capacidade mental muito forte para você suportar a exigência do ritmo, porque como eu já disse, não é fácil e às vezes se você está lá já próximo do final do treino, você vai sentir que dói, que você faz força, que você sofre, que você fica lá ofegante, então tudo isso torna o treino um pouco mais sofrível, mas é importante que você faça isso para você sair da sua zona de conforto e para que você tenha ganhos satisfatórios dentro do seu treinamento em relação ao seu condicionamento físico. E esse trabalho de forte leg vai ajudar muito quando você, por exemplo, está numa competição e que tem aquele atleta que está ali assim e passa por você. Às vezes ele está variando o ritmo e aí às vezes as pessoas se estressam porque ele encostou e está passando e aí você acelera o ritmo. Então se você não tem conhecimento da sensibilidade do esforço que você está fazendo, você pode sair de repente do ritmo que seria o ideal para você para um ritmo mais forte porque o outro atleta do lado, o teu adversário passou por você. E aí é onde você pode quebrar, aonde você pode sofrer as consequências lá na frente, tá bom? Bom, pessoal, eu espero que eu tenha tirado aí as dúvidas em relação ao forte leg. Espero que vocês tenham gostado do que eu falei hoje. E se vocês tiverem um amigo, recomende para ele isso, eu tenho certeza que vai ajudar. E talvez essa dúvida que você tinha em relação ao forte leg, que hoje, é claro, foi sanada, né?
E de repente o seu amigo, o seu colega, ele pode ter, e com certeza ele vai te agradecer muito se você passar esse vídeo para ele, porque vai tirar as dúvidas dele e ele com certeza fará daqui para frente o Forte Leque da forma correta. E aí eu vou pedir para vocês, inscreva-se no meu canal, ative o sininho, porque toda semana a gente terá novos vídeos com assuntos interessantes e importantes para o seu treinamento, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito e vai fazer com que você evolua. Então um abraço e muito obrigado pela atenção de vocês e bem-vindo mais uma vez ao meu canal e eu te espero no próximo vídeo, tá bom? Abraço, tchau!